Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. No ar, mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais comigo, Patrícia Calderon. A gente fica aqui, tem um encontro marcado até às 9 horas da manhã. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a especialista em relacionamentos, Pamela Magalhães, que é psicóloga e gentilmente topou gravar essa entrevista com a gente, porque em novembro, daqui a pouquinho a gente vai falar, ela vai estar aqui em Fortaleza. Então a gente já vai fazer essa chamada aí daqui a pouquinho, mas antes eu tenho muita coisa para perguntar para ela. E a minha curiosidade, Pamela, eu que te acompanho nas redes sociais, a minha irmã é super tua fã. Quando ela soube que eu ia te entrevistar, ela falou assim: olha, se pudesse mandar um livro aí para Fortaleza, para mostrar para ela que eu sou fã de carteirinha, porque ela mora em São Paulo, né? E fala para ela que Ah, eu tô aqui. Pois é, ela é super fã tua, acompanha todas as suas lives, enfim. Então, assim, é muito curioso, né, Pamela, quando a gente fala que é uma psicóloga direcionada a relacionamento de casais e de família, para a gente poder entender como que essas psicólogas, elas tratam também a vida delas, né? Então, a minha curiosidade é o seguinte, a psicóloga de família e de relacionamentos, ela é 100% bem Ixi, resolvida no relacionamento, família tá tudo ok, ou isso é uma ixi. utopia? Bom, primeiro, um prazer estar aqui, Patrícia. Obrigada pelo convite, muito gostoso. Acho que a possibilidade de poder alcançar mais pessoas é maravilhosa. Novembro eu estou aí em Fortaleza, já estive com a minha palestra, agora voltarei, então estou muito feliz. Manda um beijo para tua irmã, você não falou o nome dela, eu queria aqui mandar um beijo, assim, Manda! direcionado. Manda que aqui no meu programa a gente pode tudo. É a Andréia Calderon, ela vai ficar louca. Andréia, querida, um beijo enorme. Viu? Você está convidada para estar na minha palestra aí em Fortaleza. Não sei se, já que você está em São Paulo, você está mais perto daqui do que lá, né? Mas enfim, vai ter palestra em São Paulo e em Fortaleza também. Você Oba! escolhe onde você quer ir, vai ser um prazer. Um beijo imenso para você. Bom, respondendo a pergunta da Patrícia, eu ia brincar e dizer que em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas, na verdade, eu acho que o fato de ser psicólogo e ser especialista em relacionamento não me faz uma pessoa perfeita e nem algo que faça com que eu não tenha nenhum problema, nenhuma questão. Eu acho que problemas todos temos, eu acho que dificuldades também. Eu acabei, né? Tô com um bebezinho aqui de quase 4 meses, então, claro que eu estou vivendo todas as dificuldades e as delícias desse momento, tanto na minha relação com ela, quanto na minha relação com meu marido, com a minha família, com o meu trabalho. Então, somos seres humanos. Aliás, o que nos faz, na minha opinião, o que nos faz profissionais melhores e mais aptos é nós estarmos próximos às nossas vulnerabilidades, né? Acho que a pessoa que se acha muito acima de tudo, é muito perfeita, eu penso que ela acaba ficando muito distante das reais conexões, e aí, para fazer as pontes relacionais, isso fica muito mais complicado. Então, eu sou uma pessoa passível de tantas dores como qualquer outra. Talvez o que me diferencie é que eu sou trabalhada, eu me trabalho bastante. Eu estou frequentemente trabalhando na minha terapia, eu estou frequentemente ali mergulhada para desenvolver os meus recursos emocionais, e o que eu tanto prego com todos vocês nas minhas redes sociais, nos meus cursos, no meu livro, nas minhas palestras, nos meus atendimentos, é o que eu também faço para mim. Até porque eu não conseguiria transmitir algo que não fosse também exercitado por mim. Aí seria uma inverdade, aí eu penso que não se sustentaria. Não, isso é maravilhoso o que você falou, mas eu tenho realmente essa intenção de você conseguir chegar mais próximo do teu paciente, né, Pamela? Para poder falar para ele o seguinte: olha, você está com problema, mas aqui também eu tenho problema e está tudo certo, e está tudo bem, vamos tentar se ajudar. Eu imagino que essa proximidade que você tenta, eu imagino que não só tenta, mas como você tem com os teus pacientes, eu acho que é isso que faz de você uma escritora dona de um best-seller, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, mas antes da gente falar das suas palestras, do seu livro, eu queria entender como que você entrou nesse trabalho de psicóloga de relacionamentos. Foi algo que aconteceu com você? Foi alguma dor de cotovelo? Foi algum relacionamento mal resolvido? Como que foi que você falou, não, agora eu quero trabalhar, quero direcionar o meu trabalho em relacionamentos? Conta pra gente. Bom, primeiro que eu sou filha de cuidadores, né? O meu pai é médico, meu pai faleceu ano passado, meu melhor amigo, médico, cuidador, uma pessoa assim, obstinada em acolher, em fazer pelo outro, um cara que nunca mediu esforços
para se preocupar e se tocar pelas pessoas, assim. E a minha mãe, psicóloga também. Minha mãe é psicóloga, eu acompanho minha mãe a vida inteira, admiro. Então, assim, eu tenho pais que sempre cuidaram de pessoas, olharam para pessoas e sempre me mantiveram muito curiosa sobre a conduta humana, né? Então, acho que a psicologia vem daí. Agora, o aprofundamento em relacionamentos, eu sempre gostei muito disso, eu sempre achei muito interessante. Lógico que eu tive todos os meus problemas possíveis, eu sou muito intensa, eu sou muito romântica, então, assim, eu tive as minhas desilusões amorosas, tive as minhas experiências felizes e infelizes, e por ser psicóloga e por ser filha de cuidadores, eu acho que eu sempre tive isso muito, muito forte em mim, né, de querer entender as coisas, tentar remediar situações, tentar ajustar pontos emocionais. Então, assim, isso vem desde muito cedo, né? Independente de 16 anos aqui clinicando, tem todo essa minha vida acompanhando, indo em tudo que era grupo da minha mãe, curso que minha mãe sempre me levava, eu sou filha única, né? Então, sempre fui muito parceira dela e do meu pai também. Eu sempre estava no congresso com os meus pais, vendo as pessoas com dificuldades, com dores. Meu pai trabalhou muito tempo com malformação de crianças, né? Então, essa história de acompanhar a família, de todo o processo ali de recuperação, de tratamento, e assim, às vezes meu pai conversa lá com a família, tal, e eu, né, era uma menina, e eu ia ali conversando, tal, então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que me importei, eu sempre fui uma pessoa que curiosa e que se toca e que se afeta, então isso, eu acho que me familiarizou cada vez mais para mergulhar no conhecimento, né, nas descobertas da mente humana. Agora, de me tornar especialista em relacionamento foi acontecendo porque quando você começa a falar sobre amor, sobre dor, sobre raiva, sobre medo, eu sempre escrevi muito sobre isso, né? Tudo começou porque eu escrevia. Aí me descobriram escrevendo na época do blog, né? Na época do Tiranossauro Rex, né? Que não existia nada aqui, eram os blogs. Eu escrevia, descobriram a minha escrita, acharam que eu escrevia legal e acabou de eu ser convidada, assim, nossa, você escreve legal e tal, você fala bem, você consegue falar? Aí eu falei, caramba, não sei, eu fiz teatro na minha vida, ajuda? Não, vamos lá. E aí eu fui no programa do Rony Von, isso há muitos anos atrás, eles gostaram muito de mim e eu fiquei 2 anos no programa do Rony Von, que era na Gazeta Tudo Seu, e isso foi indo. Aí eu fui participando de muitos programas de televisão, né? Tive quadro na Gazeta no Mulheres, depois tive quadro 8 anos na Rede Vida, sempre falando de relacionamentos. Mas uma passagem que é legal falar é que quando eu comecei no Rony, eu era muito nova, né? Estava recém-formada e eu não tinha ainda uma especialização, né, em casal e família. Eu tinha feito uma especialização, estava terminando uma especialização em psicanálise winnicottiana. E aí eu lembro que o Rony falou assim, Pamela, para eu te apresentar como especialista em relacionamentos, você precisa fazer essa formação, senão é uma inverdade, né? E aí eu corri atrás disso e fiz a especialização em casal e família, me aprofundei ali durante 3 anos uma formação, e aí sim pude me dar esse título de, né, muitas pessoas me conhecem como expert no tema, mas isso veio muito uma construção, né, e de lugares que eu fui ocupando na vida. E eu falei do best-seller, né? O Se Amar, Amar e Ser Amado. É um livro realmente que trabalha muito essa questão da postura de relacionamentos, de você ter o amor próprio, que você fala muito, né, Pamela? E os teus pacientes em consultório, você recebe mais casos assim de relacionamento entre casais, relacionamento entre mãe e filha, adolescente, porque eu tenho uma adolescente, eu tenho trilhões de perguntas para te fazer, porque eu estou naquele momento da aborrecência, então tá complicado. Mas nesse primeiro bloco eu queria tratar realmente sobre essa questão do relacionamento de casais. Quando você escreveu esse livro, você pensou em atingir qual público, abordar o quê? Conta para quem não leu o livro ainda e quem está ouvindo a gente aqui, quem está assistindo a gente pelo YouTube, quem vai acompanhar a gente pelo podcast também. Queria que você desse um resuminho do livro. Bom, o livro Se Amar e Ser Amado, ele é uma construção de vários textos que eu falo de temas diversos sobre pessoas e relacionamentos.
O meu objetivo desde sempre, se você me acompanhar, se você entrar no Instagram lá, @psipamela, @psipamela, você vai ver que eu falo para pessoas, eu falo para o homem, eu falo para a mulher, eu falo para todas as idades, eu falo para pessoas que passem problemas em relacionamento amoroso, questões existenciais, eu falo para a mãe, eu falo para o pai, eu falo em geral, eu nunca quis restringir demais, por isso que o livro é sobre pessoas e relacionamentos. Eu brinco que esse livro ele é meio místico, sabe, Paty? Eu falo que é assim, você tem que pegar esse livro, colocar assim a mãozinha nele, né? Como você quiser, pôr a mãozinha nele, mentalizar sobre a questão que você esteja passando, porque eu acredito demais em energia, eu acredito muito em energia. E você pensa sobre a sua questão, abre o livro, que você vai abrir ali num capítulo de um texto que vai ter a mensagem que você precisa. Eu faço mensagens para as pessoas todos os dias, seja em formato de texto, seja em formato de vídeo. A minha intenção é que a pessoa me entenda como um canal que promova reflexão. E o livro não é diferente disso. O livro você pode ler da primeira página à última, você pode ler do meio para o final, do meio para o começo, porque são textos com começo, meio e fim, textos que te promovam insights, textos que possam fazer você pensar. Uma fala fácil. Eu venho de uma formação psicanalítica, então, assim, falar difícil eu também sei. Mas eu sei que falar difícil não chega nas pessoas. Então, eu sempre quis falar a linguagem do povo, a linguagem das pessoas. Falar fácil. Porque emoções já são tão difíceis. Sentimentos já são tão difíceis da gente conseguir traduzir. Dores são tão difíceis da gente conseguir superar. Então, que a gente encontre textos fáceis de serem digeridos. Que a gente consiga uma fala fácil que chegue e que fertilize aqui dentro. Então, o meu livro, você vai encontrar no meu livro o acolhimento que você precisa. O livro tem a intenção de acolher, tem a intenção de fazer um carinho no teu coração, tem a intenção, através de uma leitura ali amorosa, que você tenha ali insights e que você consiga iluminar alguns caminhos necessários para você encontrar a saída que você tanto precisa. Eu sempre digo que o psicólogo, eu como psicóloga, o livro, a live terapia, a palestra, o curso, qualquer coisa, isso não vai te dar respostas, entende? As respostas estão em você. A minha intenção com tudo isso é sempre te ajudar a encontrar as respostas dentro de você. Por isso que eu não gosto muito de profissionais que se posicionam como gurus, né? Porque, na verdade, o que nós temos que fazer como profissionais é sermos facilitadores para que as pessoas consigam desenvolver os recursos necessários nelas mesmas. E é incrível, né? Porque principalmente durante a pandemia, que estava todo mundo trancadinho dentro de casa, eu mesma fui uma telespectadora das suas lives, né? E é impressionante. Ah, que bom! E impressionante como você sempre tem uma. Pegando o gancho no que você acabou de falar, as pessoas elas se identificam com algum momento daquele texto, daquela tua fala, daquele seu discurso. Aí a pergunta que entra agora é o seguinte, Pamela, você acha que as pessoas elas conseguirem se identificar com quem está do outro lado, que ela nem conhece, nunca conversou, a outra pessoa não sabe qual que é a tua história também do lado contrário, as pessoas são carentes? Essa carência que faz com que as pessoas elas atrelem essa... Eu acho que é uma grande responsabilidade da tua parte, né? De repente, ser uma formadora de opinião nas coisas que você diz e quem te acompanha. Mas você acha que do outro lado tem essa carência a ponto da gente se identificar com uma fala tua em algum momento do seu discurso sem você conhecer a mim e sem eu conhecer a você? Sem eu ser a sua paciente? Eu estou pensando no que você está falando e eu penso diferente. Eu acho que não é carência. Carentes todos somos. A carência é a necessidade de afeto. A gente vem ao mundo precisando de afeto. Eu estou com uma bebezinha aqui de 4 meses. Ela é uma página empírica. Então, tudo que ela vai preenchendo nessa página tem uma responsabilidade imensa minha, dos cuidadores, do pai, enfim. Então, a carência ela faz parte e todos estamos carentes, quanto mais em situações de pandemia, em situações de término relacional, situações em que nos frustramos, situações em que passamos problemas com a família, de repente você está com uma situação difícil com seus filhos, você também fica mais carente.
né? Isso não é um demérito, isso faz parte. Mas eu acho que o que me conecta às pessoas não é pela carência, mas é justamente por eu estar muito de coração aberto ali e me permitindo acessar e abrir a minha dor para que isso consiga se conectar à sua. Se você já assistiu a minha live terapia, quem já assistiu minhas palestras, enfim, meu trabalho, minha clínica, eu estou sempre muito de coração aberto e eu acredito que a gente só consiga fazer essa conexão quando eu também entro em contato com os meus sentimentos. Às vezes eu vou falar de alguns temas que eu não vivi, né? Eu não vivi aquilo, mas eu com certeza já me conectei com pessoas que tenham vivido e eu me emprestei muito nas minhas emoções para conseguir me familiarizar com aquilo. Eu acho que o pulo do gato, né, nesse momento de conexão não é a carência, mas é o quanto nós abrimos os nossos corações para que eles possam se tocar. Na minha live terapia, eu falo para cada um. Eu não falo por todo, eu falo para cada um. É como você mesmo disse, cada um se conecta em algum momento, de alguma forma. Então, eu acho que o mundo está muito carente disso, das pessoas conseguirem enxergar o outro e encontrarem um lugar aqui dentro que possam emprestar para esse outro se aproximar, né? Você disse rapidamente sobre questões com a adolescência. Eu nem sei que questão é, mas aproveitando o gancho, eu vou te dar uma dica, tá? Sem saber nada da sua situação, mas falar para qualquer pessoa que tenha filhos adolescentes. O adolescente, ele tem uma autocobrança muito grande. Ele não se sente mais criança, mas também não se sente completamente adulto. Então, ele fica com um pé lá, um pé cá. Se cobra muito em ser algo que ele acredita que deva ser para se sentir mais seguro, se sentir mais fortalecido. Ele quer ser incluído, ele quer fazer parte, ele quer estar numa turma, ele quer ser querido, ele quer ser amado. Então é uma fase de muita cobrança e de uma crise existencial e de questionamentos e de dúvida absurdo, assim, sem igual. E é muito comum que seja uma fase de conflitos, curtos-circuitos com os pais. Isso não quer dizer que um pai não seja bom, uma mãe não seja boa o bastante, muito embora essa seja a sensação, né? Eu não sou uma mãe boa o suficiente, meu Deus, o que eu faço de errado? E aí você tenta acertar e se irrita porque fez, porque não foi reconhecido. Então, eu falo que entra num looping louco, assim, né? Então, o segredo é entender que o conflito está muito grande no adolescente e que muito do que nós façamos ou não façamos será enxergado por eles como insuficiente, porque eles estão se sentindo insuficientes, então há uma projeção, uma autorreferência muito grande. Então, nessa fase, o caminho melhor, a melhor alternativa de caminho sempre vai ser pelo sentimento, sempre. Sempre vai ser através de uma doação, de sentar ali do lado, de escutar o adolescente falar, sai do meu quarto, que saco, e você entrar ali e sentar e dar um abraço, ai, mas me larga, entender que ele vai fazer isso, mas que a sua disposição e a sua disponibilidade afetiva, a possibilidade de se aproximar, de se interessar por aquele mundo, sem criticar tanto, vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque ele está tão perdido no que ele seja, que ele não consegue receber o que você traz, e como os pais são as pessoas que o adolescente tem mais intimidade, pais e irmãos, são com essas pessoas que ele vai rivalizar mais, que ele vai brigar mais, tanto que é comum você ver o adolescente ser um amor com os amigos, né? O cara mais legal, a garota mais divertida, e na família ser um chato, um saco. É normal isso acontecer, porque ele está em conflito e é só na família que ele consegue mostrar o que está assombrando. Então, o caminho do afeto, o caminho do abraço, o caminho do dividir emoções, o caminho de você contar como você se sente, sem gritar, sem brigar. Eu sei que é muito difícil, mas sempre vai ser um caminho melhor de conexão, que era o tema que a gente estava falando. Ufa, eu vou pegar você, vou guardar numa caixinha,
vai ficar bem lá em casa, do ladinho da minha cama, porque você acabou de falar tudo que se passa na minha casa. Você não sabe da minha história, eu não te contei nada no bastidor. Então, eu imagino que realmente as pessoas se identificam, porque é algo realmente que eu não sou uma estranha no ninho, né, Pamela? Eu estou vivendo algo que outras mães de adolescentes também devem estar Claro. vivendo, né? Mas o tema adolescente, eu vou vir agora para o segundo bloco, mas antes de terminar esse primeiro bloco, eu queria falar um pouquinho do Agosto Lilás, que é o combate à violência contra a mulher, né? E é um Isso. tema importantíssimo. A gente sabe que a Lei Maria da Penha veio aí para tentar nos ajudar a pedir socorro em relação a isso. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, Pamela, você fala muito sobre amor próprio, né? Eu queria que eu não sei quais são as mulheres que você recebe no teu consultório, se você já recebeu alguém vítima de violência doméstica, seja ela emocional, psicológica, física, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: as mulheres, elas não denunciam por falta de amor próprio, elas não denunciam porque elas acham que o parceiro vai mudar um dia e vai ficar tudo bem, elas não denunciam por carência. Você consegue fazer um diagnóstico, pelo menos pelas pacientes que você recebe no teu consultório? A primeira resposta que eu te daria, considerando que a gente tem outras variantes, seria medo. Elas não denunciam por medo. Desde o medo da agressão, de mais agressão, bem, considerando todos os tipos de situações e de mulheres que você possa imaginar, independente da classe social, independente da região. Então, a gente tem aí o medo de ser mais agredida, aí tem também o medo de não dar conta, o medo de perder este homem. Mas, Pamela, esse homem agride, esse homem é péssimo, esse homem é isso. Mas essa é uma visão que nós temos, que estamos de fora. A pessoa, quando ela está dentro da relação abusiva, quando ela está dentro do relacionamento, com muita violência física, violência emocional, seja lá o que for, mas com violência, ela está tão aderida àquilo, ela está tão acostumada e tão adaptada, né, a aceitar o inaceitável, a suportar o insuportável, que ela também está adoecida. Então, a gente tem o agressor e a gente tem também a vítima adoecida, que ela não consegue enxergar com a clareza, a nitidez que nós enxergamos. Então, ali tem muita coisa envolvida. Ali tem anos de relacionamento, ali tem sentimentos que foram oprimidos, tem frustrações, tem idealizações, tem falsa esperança, tem manipulação, tem chantagem emocional. Então, mas por que não fala? Por que não sai? Nossa, mas é uma mulher tão bonita, ela pode ter outra pessoa. Gente, não se trata disso. Se trata de uma dinâmica de muito controle, de manipulação e de adoecimento. Então, o principal motivo que ela não denuncia é o medo. O medo, principalmente, é interligado a essa situação que é, meu Deus, não está bom, mas como eu vou viver sem? Meu Deus, está muito sofrido, mas eu vivo uma intensa ambivalência aqui dentro, entende? Então, por um lado não está bom, mas por outro lado, será que vai melhorar? Mas eu gosto um pouco, às vezes é legal. Eu lembro que eu tinha uma paciente que falava assim, Pamela, quando ele bebe é um horror, ele agride, ele grita, ele quebra coisa em casa, mas quando ele não bebe, ele é tão maravilhoso. Só que quando a gente ia olhar juntas, né, as vezes que ele bebia, independente de quantas vezes eram assim, de uma violência absurda, colocando ali um risco de vida. Então, assim, essa percepção doentia é o que mais afeta esses relacionamentos. Mas esse medo, você acredita que faz também com que a mulher ela perca esse amor próprio, essa disposição de repente, tomar uma decisão, né, de vida, até pelo que você falou, né, risco de vida em muitos relacionamentos. Qual que é o conselho que você sempre, quando você recebe um caso desse, você orienta? Bom, primeiro que o amor próprio numa interação abusiva, ou ele está muito fraquinho ou ele inexiste, né? Porque você está tão fragmentado, tão machucado lá dentro que o teu amor próprio ele está perdido em algum lugar do espaço e o resgate ele é necessário, né? O resgate ele é mais do que necessário.
Agora, são tantas coisas para serem faladas, né? Quando você fala uma coisa, eu fico falando que eu vou pensando que eu vou falar, mas vamos pegar aqui. Eu acho que o principal é não querer arrancar e nem pressionar esta pessoa a sair desse relacionamento. Talvez eu fale isso e você pense, mas como assim? Porque você não vai conseguir arrancar uma pessoa de uma relação deste perfil. É preciso que ela vá compreendendo e se conscientizando do que está acontecendo. Depois ela vai incorporando a força. Ela precisa primeiro se resgatar para ela conseguir sair. É mais ou menos assim, para eu conseguir sair desse ambiente, eu preciso levantar, eu preciso me sustentar e preciso saber onde está a porta, entende? A pessoa, quando ela está num relacionamento abusivo, ela está perdida de si. Ela está atrelada a uma manipulação muito grande. Ela tem uma sensação de que ela não consegue nada melhor, ela tem a sensação que ela tem que aceitar aquilo, ela tem a sensação que aquilo numa hora vai melhorar, ela tem medos, ela tem resistências, ela tem N motivos para estar ali. Então, até ela conseguir sustentar-se, para ela encontrar a saída, entender se é ali que ela quer, se é ali mesmo que ela quer abrir, se é essa saída que ela quer atingir, ou se não, isso demora bastante. O maior erro das pessoas é que as pessoas já querem arrancar o amigo, a irmã, a filha de um relacionamento abusivo. Ela quer arrancar, meu Deus, eu quero tirar você daí, sai daí, blá, blá. O que acontece? Quem está nos escutando com certeza já viu isso. Quando você quer tirar, já tentou tirar uma amiga de um relacionamento abusivo, ela para de falar com você. Ela para. Ou, dependendo do caráter dela, ou ela se afasta, ou ela até briga com você. O que você está falando? Sua vida é perfeita? Isso aqui, babá. Por quê? Porque ela está tão envolvida naquele relacionamento, é tão sofrido, que ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue. Então, passos, né? Primeiro a conscientização, depois é fortalecimento, reconhecimento dos recursos, trabalho da autoconfiança, da autoestima, para você conseguir fazer reluzir esse amor próprio, para a pessoa conseguir quebrar a ambivalência e fazer movimentos ali mais efetivos para se autorresgatar e depois desse autorresgate ela decidir. Isso que é muito importante. A pessoa vai decidir se ela quer continuar ali diferente, que inclusive pode mudar a relação, se ela mudar o jeito dela, pode até mudar a relação, ou ela entendendo que não adianta, mesmo eu mudando, isso aqui não tá legal, eu não quero, e ter forças, quando ela recupera o quê? Autonomia. O que se perde no relacionamento abusivo? Autonomia. A maioria das pessoas em relacionamentos tóxicos, abusivos, relacionamentos com violência, elas são dependentes. Elas falam muito assim, mas eu dependo financeiramente. A dependência financeira, ela é um braço do quê? Da dependência emocional. E aí, quando eu atinjo a autonomia, resgato a autonomia, eu consigo me posicionar e sair de um jeito muito melhor e muito mais seguro dessa interação. Agora, você, como psicóloga, Pamela, você acredita em mudanças, por exemplo, né, no caso de um parceiro agressivo, ou que esse relacionamento já está se comportando já há muitos anos da mesma forma? Quando a tua paciente te faz essa pergunta, você como psicóloga, como estudiosa do assunto, você acredita em mudanças da parte do agressor? Eu acredito na mudança de quem quer mudar. Eu acredito na mudança do cara que está lá, do casal que chega para mim, ou do cara que vem sozinho para mim e fala, olha, eu tô acabando com o meu casamento, ou então eu já acabei com várias relações, eu queria entender o que acontece comigo, e aí a gente vai perceber que é uma pessoa que tem, de repente, um transtorno de humor que não foi tratado. Posso te dar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa, já aconteceu várias vezes, graças a Deus, fico muito feliz, cada vez que entra alguém no consultório, um casal, me emociona até, chega um casal, senta ali, ela começa a contar da dor, às vezes a abusadora é a mulher, tá? Não é o homem. Não, mas como a Então, gente está falando Não, como a gente está no agosto lilás, eu estou tomando como base, como claro. sendo a mulher Não, a vítima. Sem dúvida, mas eu estou contando que é sempre importante a gente considerar, até porque eu recebo no meu consultório casais homoafetivos, né? Casais héteros. Então, assim, você tem o abuso dos dois lados. Mas voltando, eu acho o máximo quando a pessoa reconhece isso, né? E ela fala, caramba, o que eu posso fazer para melhorar? E aí a gente vai perceber que pode ter uma cultura familiar que super influenciou
essa pessoa, no caso, o homem, por exemplo, a ser mais violento. Então, a gente faz todo um trabalho para ele conseguir ressignificar essa forma de se comunicar, de se posicionar. Tem gente que aprendeu a vida inteira, viu o pai se posicionando, gritando, bebendo, batendo, e aí você faz todo um trabalho de reposicionamento. Como eu consigo me comunicar? Então, nosso trabalho como profissional, nós psicólogos, nós ensinamos também as pessoas a se comunicarem. Como que eu falo? Como que eu chego no outro sem gritar, sem brigar? Né? De repente, se a minha mulher não faz o que eu quero, será que eu já tenho que ir lá brigar, gritar? Ou passar o dia inteiro bebendo de raiva e chegar em casa e quebrar tudo porque eu não consigo falar? Tem gente, por exemplo, tem casal que é mudo, tá? O cara, por exemplo, é mudo. Aí acontece alguma coisa que ele não gosta, ele bebe um monte, e aí ele chega em casa falando pra caramba e super agressivo. Aí você pensa, mas ele é ruim? Não, ele não sabe se comunicar. Então, ensinar a se comunicar é muito importante. Então, eu acredito em pessoas que queiram a mudança, que se conscientizem do que acontece, que façam movimentos. Eu não acredito quando um lado quer que o outro mude e o outro não fez nenhum movimento de mudança. Você pode ter pessoas com transtornos de personalidade, como narcisismo, por exemplo. Você pode ter uma pessoa, pessoa com desvio de caráter, um psicopata, um sociopata, por exemplo. Nesses eu não acredito, tá? Mas uma pessoa que tem um transtorno de humor, um bipolar, por exemplo, tem um transtorno de humor bipolar não tratado. Aí no processo ele se conscientiza, a gente encaminha, ele começa a tratar, melhora, e ele começa a trabalhar aspectos na terapia. Nossa, eu acredito muito, eu tenho muitos, assim, até para animar quem esteja ouvindo, e você também, Patrícia, eu tenho muitos casos que a pessoa se conscientiza e que melhora e que não precisa romper relação nenhuma, pelo contrário. Na verdade, se rompe uma forma de se relacionar e se inicia uma outra. Não, isso que você falou é muito importante, até vou encerrar o bloco assinando embaixo o que você falou, porque eu sou, não vou falar, eu sou portadora de ansiedade, de depressão, por 20 anos, né? Então, eu sei que muitas coisas que ocorreram na minha vida, antes de um tratamento, antes do diagnóstico, eu sei que eu perdi emprego, eu não fui aceita na rodinha dos amigos, eu perdi namorados por conta do meu temperamento, mas quando, na verdade, eu tinha uma ansiedade exacerbada que não era tratada, né? Então, quando eu tive o diagnóstico, né, de ansiedade, e também tratei a depressão. E tudo isso, quimicamente, na minha cabeça, ficou de uma forma estável, tudo melhorou, Isso, né? Então, a sem partir do dúvida. momento que você se aceita que é portadora de algum transtorno mental e cuida disso, para o bem da sua saúde mental, para o bem de quem está com você, para o bem da tua filha, do teu filho, do teu marido, do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos, isso é maravilhoso, né? Mas 20 anos atrás, você dizer que você era portador de um transtorno mental dentro de um ambiente de trabalho, o pavor era enorme de repente, você ser crucificada a ponto do teu chefe achar que você não era produtiva porque você tinha um transtorno mental. Então, assim, desmistificar esses preconceitos também é complicado, né? Mas a pandemia veio para mostrar que não é nenhum bicho-papão. Muita gente tem depressão, muita gente tem ansiedade. E a pandemia veio aí para mostrar que a gente precisa conviver com isso e que tem tratamento. E dá para ficar legal, Isso. porque você que é psicóloga sabe melhor do que eu, que quando você coordena a falta de química na tua cabeça, tá tudo certo, né? O que não dá é para você ficar doente e adoecer quem tá ao teu lado. Então, foi muito importante essa tua fala, porque muitos relacionamentos realmente acabam, ou então o relacionamento dentro de casa mesmo, né? Porque deve estar alguma coisa de errado no teu cérebro e você não tá consciente disso. Então, a procura por um psiquiatra, por um psicólogo, por uma terapia, na minha opinião, é fundamental. Agora, eu queria falar sobre os aborrecentes, Pamela. É assim que eu chamo a minha adolescente em casa. Brincadeiras à parte, até no primeiro bloco você deixou claro que isso não é um problema direcionado à família da Patrícia Calderon, né? Muitas mães vivem esse momento da adolescência, né? E eu tenho uma de 17 anos, então ela está naquele momento mesmo que não sabe se é criança, se virou adulta, o que é adolescência. E tudo isso gera realmente um conflito dentro de casa, né?
E o pai passa a mão na cabeça, a mãe é a bruxa, né? Porque está tentando resolver a situação do jeito dela. Eu vou te fazer uma pergunta como mãe, não como jornalista, tá? Quando a gente entra numa situação familiar onde começa a afetar o relacionamento do casal, porque a mãe vai lá chamar a atenção da adolescente, mas aí o marido vai lá e o pai, né, desautoriza ou não respeita a autonomia que a mãe impôs naquela situação. Como lidar com esses conflitos familiares pelo tema adolescência? Então, eu sei que existem vários conflitos familiares com diversos assuntos, mas eu queria focar no conflito familiar quando o problema não é problema, mas quando a discussão tem uma adolescente aí no meio. Me conta um pouquinho se a tua experiência em consultório é realmente dessa forma que eu estou aqui trazendo a problemática, que realmente vira um conflito, né? Porque aí o pai fica como bonzinho, a mãe que está lá tentando ajustar esse conflito não é legal. Aí no primeiro bloco você falou que a gente tem que chegar com jeitinho, com conversa, sem se estressar, mas eu tenho que confessar para você que chega um momento que não tem mais como conversar. A gente se estressa porque é um confronto diário, querer confrontar realmente um dos integrantes. No meu caso, em casa, o confronto é comigo. Então, me salva, Pamela. Me diga se existe, tem uma saída. Vou fazer uma consulta express. Express. Rapidinho. Express. Brincadeira, não vou entrar nada em específico. Vou só fazer um rascunhão aqui, Patrícia. Vamos pensar um pouco na minha abordagem. Eu tenho duas formações de linha, né? A psicanálise e a sistêmica. Foram as duas formações que eu fiz. Quando eu fiz a formação em sistêmica, eu me formei em casal e família. Então, eu não consigo ler uma família sem pensar no sistema, né? Vamos usar a frase que você terminou. Em casa, o problema acaba sendo eu. Eu fico ali como a chata, como a brava, tudo estoura em mim. Pelo menos é o que eu escutei aqui, sim, né? Sim. Então, se a gente pensar num sistema, sempre nós temos na família um elemento que é o elemento que ele passa a ser um porta-voz de tudo, né? Então, às vezes você vai ter o filho que é o rebelde, briguento, ou às vezes você tem a mãe que é estressada. E se você perceber na família, sem a gente querer, formam-se rótulos, né? Ai, ela é a mãe estressada. Até nas brigas é sempre a mesma coisa. Ai, você é estressada, você é brava, você é nervosa, você é ansiosa e tal. E o pai tem outro rótulo e os filhos também. Ai, ela é boazinha. Ai, ela é, sei lá, ela é a baladeira, ela é a desorganizada, ele é o revoltado, ele é o rebelde. Sempre tem os rótulos que a gente dá na família. Então, o primeiro ponto é a gente começar a olhar esses rótulos. Que rótulos são esses, né? E que química que esses rótulos fazem? Até convido quem está nos escutando agora a pensar na sua própria família, nos rótulos que existem ali, né? Então, cada um acaba... imagina que cada um tem, assim, na camiseta aqui na bolsa, escrito um negócio, né? A estressada, o amoroso, o mediador, a revoltada, enfim. Eu, com certeza, estou vindo com a camiseta estressada lá em casa, viu? A estressada. Então, tá bom. Então, é legal você pensar como estaria cada camiseta de cada membro da família, que, inclusive, é um exercício que eu faço quando eu recebo as famílias, né? Eu coloco isso realmente, assim, a gente cola uma coisa aqui, escrito como cada um é percebido. O que acontece quando eu tenho já esse rótulo, né? Então, imagina que eu tô lá, você já lê aqui, eu venho para a entrevista com você, ó, já escrito aqui, ó, a estressada. Então, você já vai comigo assim, né? Vai pesar em qualquer coisa. Também é uma estressada. A Pamela é uma estressada. Então, os rótulos que são dados na família, eles muitas vezes falam mais alto do que nós. Qual é o maior desafio que a estressada teria na família, dando os holofotes na estressada? Ela tentar mostrar para a família que ela é algo além deste rótulo. Então, olha, família, eu sei que vocês me veem como uma estressada, mas eu quero contar para vocês também algumas dores minhas. Porque às vezes quando a gente tem o rótulo da estressada, sem perceber, os outros nos veem assim e nós também reagimos assim. Quando a gente vê, a gente já fez.
Quando a gente já vê, já gritou, já brigou, vai ficar com raiva porque não queria, se incomoda. Mas sempre encontrar meios individuais, se não der no momento da discussão, na mesa do jantar, na mesa do almoço, na gritaria antes da balada que a filha vai, sei lá, que não achou o vestido, a roupa, que não tem roupa, que tá gorda, que tá magra, o cabelo tá ruim, aquele estresse do diário do adolescente. Sair disso e pegar alguns momentos, assim, chegar no momento, à noite ali, que você percebeu que está mais tranquilo, sentar e falar, filha, posso te contar uma coisa? Exemplo, tá? É um exemplo. Filha, posso te contar uma coisa? Você sabe que uma vez aconteceu assim, 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 e se permitir chorar. Ou então se permitir sentar e contar uma coisa engraçada, leve. Fazer movimentos que vão contrapor o rótulo. Para que a mensagem que seja dada à família, que não é uma mensagem só assim anunciada, mas sentida, seja, além de estressada, como vocês me veem, eu também sou amorosa, eu também sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que já vivi isso e aquilo. Então, se nós estivéssemos aqui numa terapia e essa fosse uma situação, a pessoa que teria o estressado aqui, eu pediria para ela me contar quais são as outras qualidades que você tem. Quais são as outras características que a família talvez não esteja vendo? Ah, eu tenho medos. Ah, eu tenho insegurança. Ah, eu tenho desejos. Ah, então me conta. E quando você conta, a família consegue ver a estressada também amedrontada, também amorosa, também romântica, também sensível, também chorosa. Então, essa possibilidade de você descolar um pouco dos rótulos facilita outros braços de comunicação. O outro ponto que eu acho importante é que muito da conduta dos filhos vem desse desalinhamento dos pais. O que acontece em grande parte dos pais, né? O que acontece com grande parte dos pais? E eu não acho só os pais, não. Eu acho que é o ser humano. Muitas vezes nós perdemos para o nosso ego, sem perceber. E aí eu não estou mais preocupado em ser um bom pai ou uma boa mãe, mas eu quero ser preferido. Eu quero ser amado. Eu quero ser amada. Que não é algo absurdo, tá? Não é algo absurdo, não é, que isso acontece comigo, acontece com todos nós. Quem é que não quer ser o mais querido? Quem é que não quer ser o filho mais amado da mãe? Pode não deixar claro, mas no fundo todo mundo quer. Todo mundo quer ser o mais amado, todo mundo quer ser a melhor amiga. Eu quero que as minhas amigas me amem muito mais do que as outras, lógico, eu não falo. Mas eu quero ser a mais amada, eu quero ser especial, eu quero ser madrinha de todos os filhos das minhas amigas, eu quero ser madrinha de todos os casamentos. Quem não quer, quem fala que não quer, mentira. Então, na verdade, a gente aprende a lidar com as nossas querências. Mas querer, no fundo, todo mundo quer. Eu quero muito que meu filho me ame loucamente, que ele olhe para mim e fale mamãe antes de falar papai. Você acha que eu não quero que minha filha fale mamãe antes de papai? Lógico que eu quero. Mas eu também aprendo dentro, negocio com as minhas emoções, que se ela falar papai, eu vou ficar feliz, porque eu quero que ela ame o pai dela. Então, eu quero dizer que entre desejar e as negociações que passam pelo bom senso e a maturidade emocional, tem ali um distanciamento. Então, muitas vezes, por ego, por uma veia narcísica que todos temos, nós preferimos muitas vezes dizer que quem não quis foi a mãe que não deixou, que o pai que não achou, que o seu pai que não deixa, né? Ai, vai lá rapidinho, fala que você escovou o dente, que eu falo, fala que você escovou o dente para ela que eu te encubro. Não, vai. Quinta, vai lá rapidinho, deixa, não conta para sua mãe, não conta. Essas aliancinhas que vão sendo feitas, que tem um viés muito mais narcísico na intenção de ser amado, esconde a dificuldade de olhar para os próprios buracos, para a própria carência. Então, conversar com o parceiro sem esfregar isso na cara, falar, você é um narcisista, tá vendo? Você quer ser mais amado, você quer ser o querido, eu sou a bruxa. Em vez de ir nesse caminho, dizer assim, você sabe que eu também gostaria de ser a mais amada? Eu queria que a minha filha olhasse para mim e dissesse assim, mamãe, te amo, acima de tudo, você é perfeita, meu Deus, você é minha deusa. Eu desejo. Mas os nossos filhos estão aí em desenvolvimento, em crescimento,
E eles não conseguem fazer isso agora, porque eles estão numa fase chamada, Patrícia, que é muito importante, que é a diferenciação. É na fase da adolescência que eles estão se diferenciando. Então, ao invés da sua filha usar as mesmas roupas que você, às vezes ela até quer e até usa, mas ela vai te criticar bastante também. Olha como você usa. Ah, mas você tá velha para usar isso. Não tem nada a ver se usar isso. Ah, não acho, não gosto. Ah, não uso, não sei o quê. Faz parte o conflito, faz parte o total diferente, faz parte o imitar, em alguns momentos competir. Então, tudo isso é fase da diferenciação. O que eu quero dizer é, conversas boas e substanciosas com o parceiro ajudam demais, não no momento da discussão e da raiva que todos temos, mas em alguns momentos que vocês possam conversar, alinhar pontos, contadores, buracos, para que vocês possam falar a mesma língua. Senão ficam duas línguas na família e nem todo mundo é fluente em ambas. Pois é, e você falou algo bem interessante, porque deu para entender que quando há esse conflito, o adolescente ele tenta direcionar para alguém para fazer esse confronto, né? Isso é normal? Ele escolher um membro da família para poder confrontar entre o pai e a mãe? Normalmente, o adolescente, a criança também, tá? Não só o adolescente, a criança também, vai fazer alianças. Vai tentar fazer aliança desde pequeno, né? A mamãe não deixa, o Eu papai tenho um deixa. de 7 anos, o Benjamin. Ah, então. Então, a mamãe não deixa, mas o papai deixa. Ai, mamãe, como você é chata? A mamãe é chata, o papai é legal, né? Ah, não, papai não deixa. Então, deixa eu pedir para a mamãe. Ah, se você não fizer, eu vou falar com a minha mãe. Em separação, isso acontece muito, tá? Em separação, isso é muito comum. E é pior ainda em separação, porque tem a rixa do casal que separou, né? Então, é mais forte ainda. O caminho sempre vai ser quem está separado. Entender que essa chantagem, essa barganha da criança, do adolescente, ela só vai ter continuidade, só vai se alimentar se os pais retroalimentarem isso. E na relação do casal, um filho ter a mãe preferida e o pai preterido, ou o pai preferido e a mãe preterida, isso não é bom para a criança, nem para adolescente. Isso vai causar mais irritabilidade nele ou nela, sempre. Por quê? Porque eles precisam de ambos. É a harmonia do casal e da família que torna essa criança mais segura. Não é um polo só. Não é um outro polo. É justamente estar acertado com ambos. Então, a criança quer fazer alguma coisa, não é o papai deixa, a mamãe não deixa. É os dois conversarem, encontrarem um caminho e passarem para a criança. Existe a necessidade de se falar a mesma língua. Se começar a existir opiniões contraditórias referentes à educação e polarizar isso dentro de casa, não tenha dúvida que a criança vai apresentar mais ansiedade, mais irritabilidade, problemas possivelmente cognitivos na escola, dificuldades de socialização, porque vai ser a forma dela sinalizar de que ela está em desequilíbrio. Ela veio dos dois, não veio? Então ela precisa dos dois também. Pamela, eu já vou te liberar, porque eu sei que você está com uma bebezinha fofa para poder cuidar. Só que eu tenho só mais uma perguntinha para a gente finalizar o programa. Tá. Nós já fomos adolescentes, né? Eu tenho 48 anos e eu tive a minha adolescência. Só que eu não me lembro, naquela fase, na minha adolescência, ter alguma... como que eu posso te dizer? Trazendo para os dias atuais, semelhança. Eu não vejo semelhança do que eu passei na minha adolescência com o que hoje os adolescentes fazem dentro de casa e que também pais e mães que eu Me tenho... dá um exemplo, Paty, para eu entender. Não, porque por Do que exemplo, se refere? hoje a minha filha, se ela passa o final de semana trancada dentro de um quarto, porque ela prefere ficar dentro do quarto a ter que ir para tomar um banho de piscina, ir para a praia, porque tá lá no estresse dela, acordou mal-humorada. Eu não me lembro de ter essas fugas que hoje a maioria dos adolescentes tem, né, da tecnologia. O que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que a evolução, essa questão do celular, a internet, o Wi-Fi, as amizades
mais eletrônicas, cibernéticas, né? Por WhatsApp. Você acha que isso realmente faz com que o adolescente ele fique mais trancado, ainda mais, tentando trazer o problema dele para ficar com ele mesmo, aquele problema dele não pedir para o socorro? Não sei, eu fico confusa em relação a isso, porque eu não entendo se isso é da idade, se isso é porque ela realmente está pedindo um socorro. Eu não estou pedindo uma consulta express, não, tá? Mas é que a maioria... Mas falando isso para você, a gente está falando para todos. Exato. Eu vou falar aqui para você o que eu penso. Mas eu vejo no grupo de mães que esses adolescentes, eles meio que têm uma formatação parecida de como eles tratam a causa, né? Então, taca a porta na cara da gente, tá tudo bem. Então, é isso que lá atrás, se eu metesse a porta na cara da minha mãe ou do meu pai, meu Deus do céu, né? Então, você tomava uma chinelada daquelas para poder ficar esperto. Ficava sem dente. Né? Ficava sem dente, né? Ou então, se você falasse alguma coisa que não agradasse o teu pai... o olhar do meu pai já me dizia tudo na questão do respeito, né? Você estava falando do seu pai, eu me identifiquei muito quando você perdeu o teu pai, eu não mudando de assunto, mas eu também perdi o meu pai bem na época que você perdeu o teu pai. Eu tinha uma relação muito, assim, da filhinha querida do papai, então, assim, e ele era o meu super-herói. Então, hoje eu vejo que as questões estão diferentes dos adolescentes, né? Então, o respeito que você tinha por pai e por mãe lá atrás é diferente de hoje. E isso me incomoda. Eu queria a sua opinião. Vou pegar um ponto. Quando você fala que, minha filha fica no quarto, e eu lembro que na minha época não era assim, porque eu não sei, porque ela fica naquele quarto, um dia de sol bonito, não vai na praia e tal, enfim, com as questões dela, ela diz que quer ficar ali. Hoje o celular, você se tornou um telespectador de vidas, fazendo o tempo inteiro comparações e projeções da sua vida naquelas vidas. O cérebro, ele vai vendo aquele monte de imagem, aqueles vídeos, aquele monte de coisa que hoje passa no celular. E o indivíduo, ele vai se alienando com tudo aquilo. Qualquer um de nós, eu, você, sua filha, qualquer um que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, sabe que se a gente para mexer um pouco no celular, é muito fácil perder a hora. O tempo passa muito depressa. Às vezes você se pega, caramba, eu fiquei 2 horas aqui na rede social, meu Deus, eu nem vi passar. Por quê? Porque você vai entrando em vários mundos, você vai vendo várias coisas e você vai ali, o cérebro ele vai suando a camisa ali para codificar tudo aquilo. Mas na prática você está sentada ou deitado, olhando tudo aquilo. Então você está passivo, o seu corpo está passivo e a sua mente está acelerada. Não por acaso, nós temos inúmeros transtornos decorrentes do uso excessivo do celular, das redes sociais. Então, tem-se um cérebro trabalhando em muitos aspectos e um corpo que fica passivo ali e uma vivência particular, individual, também que vai sendo subvivida, subaproveitada. No passado, nós não tínhamos um aparelho que nós ligávamos e ficávamos vendo vidas ali, vendo viagens, vendo festas, vendo amizades, interações. Nós tínhamos que abrir a porta e ir para a vida, ir para a rua, ir para a praia, ir para uma festinha, e encontrar um amigo, tomar um sorvete, porque nós precisávamos gastar a nossa energia e nós precisávamos interagir. Isso é da nossa fase de vida, de época. Nós temos uma coisa que nós não podemos lutar contra, né? Acho que o Mário Sérgio Cortella fala isso muito bem. Existe uma influência cultural que influencia o comportamento. Então, existe uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Que não adianta também a gente ficar muito saudosista, porque agora a gente precisa o quê? Olhar para essa nova cultura e tentar, como pais, ajudar os nossos filhos e ajudar as pessoas e nos ajudar também para nós não nos alienarmos a tudo isso. Então, não vai adiantar eu abrir a porta e querer arrancar o meu filho do celular, uma vez que ele já está demais estimulado a este uso. Então, a gente pode fazer um preventivo, que eu falo desde a criança. Eu estou com uma criança de 4 meses. Gente, 4 meses. Vai fazer 4 meses, tá? Quando ela passa aqui, ó, na minha televisão, e ela vê a televisão ligada, ela já fica assim, ó. Se eu quisesse
Ah, eu quero ficar tranquila, eu quero que ela pare de chorar, eu quero que ela quer fazer alguma coisa. Eu poderia deixar ela sentada numa cadeirinha olhando ali, ela ficaria assim, ó. Ela ficaria. E eu poderia fazer as minhas coisas. Mas eu me policio porque eu sei que as telas não são boas para a criança. Isso não só faz mal para os olhos, para o desenvolvimento ocular dela, como também faz mal para a cabecinha dela. Isso também vicia. Então, se vicia uma recém-nascida, vicia nós também. Então, quando isso já aconteceu, quando esses adolescentes eles já estão ali, já estão viciados naquilo, vai adiantar arrancar? Não vai, porque já está condicionado. Mas a gente pode se, como eu falei, se aproximando deles de uma outra forma. Inclusive, a irritabilidade desses jovens de hoje também vem por esse uso excessivo. Uso excessivo de iPad, uso excessivo de celular, de TikTok, de rede social. Então, eles estão tão ali que eles estão desaprendendo ou não estão aprendendo a conversarem, não sabem conversar. Eu recebo adolescentes no meu consultório, eles não sabem conversar. Não Não sabem. é que eles não querem conversar. Não sabem conversar. Eles não sabem conversar. Totalmente. Não olham nos olhos. Não. O adolescente não olha no olho. Não olha. Ele fala assim, isso aqui, papai, põe um boné e olha para lá. E você tá falando, ela mexe no cabelo. Ai, que saco, mãe, sai, para, já fui. Estão mais frios, né? Você fala, nossa, mas o que é? Meu filho é psicopata? O que acontece? Não. Este filho, a maioria dos adolescentes, estão cada vez mais subdesenvolvidos nos afetos. Porque afeto é para quem se afeta. Eles estão tão automatizados. Fala? Automatizados, obrigado. Automatizados, estão ali. O que eles fazem hoje? Dancinhas no TikTok, estão preocupados com o corpo, com o visual, estão preocupados nas baladas que eles vão, mas eles não estão conseguindo olhar para os afetos. Então, o que os pais podem fazer? O que eu acho que é bem eficaz? Ao invés de que dá vontade de baixo, sai daí, né? Para com isso, vem para cá. De novo, ir aos poucos, perceber aonde você consegue uma conexão. Às vezes, você vai ter que conseguir essa conexão olhando no celular com ela, por exemplo. Ah, mas, Pamela, você não está falando para não usar? Mas para você diminuir esse uso, você vai ter que entrar ali. Quantas vezes, quando eu participei, há muitos anos atrás, eu nunca me lembrei agora, de um trabalho para ajudar as pessoas a largarem um cigarro. Eu tinha que sentar do lado, eu não fumava, mas eu pegava um cigarro e ficava junto. Mas você está com o cigarro? Mas, Pamela, você não quer que pare? Mas para eu ajudar essa pessoa a parar de fumar, eu preciso estar perto desse momento que ela fuma. Sem criticar, participar. Até para entender que saída que a gente vai encontrar dali. Então, uma sugestão é, quando ela estiver no celular ali, fissurada, posso ver o que você está vendo aí? Deixa eu ver como é essa dança, deixa eu ver como é isso. Conta para mim. Para ir se conectando e aos pouquinhos, você não vai conseguir que o adolescente não mexa no celular. Não existe isso, é do momento deles. Mas dá para diminuir bastante quando ela conseguir se alimentar com outros afetos também. Sem ela notar, mas você vai perceber, ela vai ficar pouco a pouco mais afetiva, mais receptiva, mais carinhosa com você e muito mais conectada contigo. Não, é maravilhoso o que você falou, até para a gente encerrar o programa, que essa automatização, essa robotização dos adolescentes, né? Que eles não conseguem falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, passam até por mal educados, arrogantes, quando na verdade não, né? Eles não querem verbalizar, eles não querem contato, é muito estranho. E quando você fala que não, tentar se envolver para poder entender esse momento, eu já vou lá e arranco o celular da mãe, já fica 4 dias sem celular. Então, eu vou tentar colocar aí a tua dica em prática para ver se eu chego no bom senso lá em casa, viu, Pamela? Mas a gente... Deixa eu só te contar um negócio rapidinho, Claro. segundo. Eu tinha um paciente que ele, adolescente, eu atendi muito tempo adolescente, né? Muito tempo. Me aperfeiçoei nesse atendimento, inclusive. E aí eu lembro que tinha um adolescente que ele chegava na sala, ele falava assim, minha mãe que quer que eu venha, eu detesto vir aqui, detesto. Aí ele punha, na época era aquele fone, né? Ele punha aquele fone com fio ainda, era naquela época de fio, e ele ficava escutando a música ali a sessão inteira, e eu nas primeiras sessões, eu era mais nova também, ai, que menino, né? Que menino difícil, que menino chato e tal.
Aí eu lembro que a minha supervisora na época me ensinou isso, que eu levei para a vida inteira, né? Isso faz muito tempo. Ela falou assim, mas você tá brava com ele? Eu falei assim, lógico, pô, tô trabalhando, não sei o quê, por que ele tá lá? Blá, blá, blá. Aí ela falou, mas escuta, você não vai ajudar se você fizer isso. Por que você não senta com ele ali e pergunta o que ele está escutando? Ah, eu falei, imagina, o cara não quer nem me, o menino não quer nem me ver pintada. Se ele não quisesse mesmo, ele não estava ali. Então, eu lembro que eu fui aos poucos, aí eu sentava, foi difícil, falava, deixa eu escutar um pouquinho e tal. Bom, no final eu escutava um fone, ele escutava outro. Começamos a levar peças, a gente cantava junto. Fez anos comigo, e eu só estou te contando isso porque há pouco tempo ele me mandou uma mensagem no direct. Pamela, lembra de mim? Fui seu paciente há 500 anos atrás, tal. Que Hoje eu tô legal. casado, tenho filho. Eu falei, nossa. Então, assim, é possível, tá? A gente vai entrando no mundo deles, fazendo um pouco do que a gente não quer que eles façam, e aos poucos eles vão fazendo junto com a gente o que a gente nem imaginava que poderia fazer, e a gente consegue ampliar ambos os universos. Maravilhoso, maravilhoso. Adorei ouvir isso e eu vou praticar em casa sim. Pamela, para finalizar, você está vindo para Fortaleza dia 26 de novembro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua vinda e a gente vai colocar aqui também nos créditos algumas informações, inclusive do próprio evento, né? Mas conta pra gente o que você vai vir fazer aqui em Fortaleza. Bom, eu tenho uma palestra que chama O Amor Próprio, um reencontro com o amor da sua vida. É uma palestra que desde 2017 eu viajo todas as cidades possíveis do Brasil para levar amor próprio. Então, para quem de repente precisa desenvolver mais autoestima, para quem sente que o amor próprio não está legal, para quem quer se sentir mais fortalecido consigo, nas suas relações, para quem está cansado de desilusões, se frustra demais, não sabe o que acontece, para quem deseja essa transformação na vida, pessoas que se identificam com a minha forma de falar, com o meu conteúdo, gostam do meu trabalho, querem me ver de perto para viver essa troca. A palestra não é aquela palestra chata que você fica sentado ali escutando, é uma palestra interativa, uma palestra gostosa. As vagas são limitadas, porque eu gosto de ter essa troca com as pessoas. É muito gostoso, é uma imersão assim realmente inesquecível. Já estive em Fortaleza, foi lindo demais e foi tão bonito que agora eu volto a Fortaleza dia 26 de novembro. Para quem quiser viver essa experiência, tá, né, nessa jornada maravilhosa, né, desse dia, a gente vai estar ali, vai ser à tarde, vai ser no Hotel Mareiro, então vai ser à tarde. Normalmente a palestra vai das 2 horas até às 6 horas. Mais ou menos a gente tem assim umas 4 horas de palestra, que é um momento assim maravilhoso, tem que ir para sentir na pele. Eu vou, Quem tiver eu interesse... vou, eu vou. Oi? Eu vou. Ai, você vai? Que maravilha! Eu quero muito que você vá. Quem tiver interesse, eu não sei se dá para ver aqui, vocês vão colocar. As Tem o informações. meu Instagram também, né? Que é só você entrar no @psipamela, @pspamela. Tem o WhatsApp da equipe, que é 11 944 55 0282. 11 944 55 0282. Lá eles vão te dar todas as informações para fazer a sua inscrição. Não perca a oportunidade, porque as vagas são limitadas, não vai ser algo aberto, assim, que a gente vai ficar, enfim, divulgando o tempo inteiro, porque assim que tiver um número X, eu paro, porque é muito importante para eu poder ver, eu gosto de olhar nos olhos, de estar pertinho. Se você estiver lá, Patrícia, eu vou puxar você, tá? Oba! Vou puxar você para a gente fazer uma vivência gostosa ali. É muito especial e eu estou felicíssima de voltar, porque na pandemia tivemos que parar. Já fiz 3 em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, enfim, Porto Alegre, Belo Horizonte, um monte de lugar. E Fortaleza de novo agora, dia 26, espero você. Quem quiser e se permitir essa experiência, quiser fazer esse carinho na alma, né, se tornar mais apto nos seus recursos emocionais, venha comigo que não vai se arrepender. O recado está super dado, a gente colocou as informações aqui, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, mas quem está acompanhando a gente pela rádio, eu vou repetir o WhatsApp, é 11 94455 0282. E assim, Pamela... É 52 no final. Oi? Não, desculpa. É 944550282, isso. Perdão. Pois foi o que eu disse. É 11, né? Eu entendi 94 94455 0282. Isso. Não é isso? Isso.
Então, recado tá dado. Pamela, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você está com um bebezinho pequeno em casa, mas topou ficar esse tempo todo aqui com a gente no Jornal da Manhã Entrevistas. Muito obrigada. Até a próxima e a gente se vê na sua palestra. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo grande para todos, para você especialmente. Obrigada. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas a gente se vê sábado que vem aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza 92,9 comigo, Patrícia Calderon, e a gente vai botar aqui na roda mais um assunto para a gente poder conversar. Então a gente se vê sábado que vem. Tchau!